você que nos assiste através da internet, lhe desejamos toda sorte de bênção, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Estamos aqui para levar até você mais uma escola dominical virtual e nesta feita estaremos falando sobre o assunto cumprindo com as nossas obrigações diante de Deus, né? A escola dominical passada tratamos sobre a importância de administrar bem o nosso tempo, de maneira que Deus seja a primazia no nosso tempo. E nesta feita vamos então tratar desse assunto, né? A nossa verdade prática deste domingo, ela diz o seguinte: a nossa vida de adoração somente será verdadeira quando nos conscientizarmos dos nossos direitos e deveres diante de Deus. Então é uma verdade bastante prática, né? Podemos dizer que só seremos verdadeiramente adoradores quando nós entendermos e cumprir bem, né, as nossas obrigações. Agora, que obrigações são essas, né? É uma pergunta que nós fazemos para que nós possamos contextualizar e continuar com a nossa lição. Quais obrigações que são essas? Aqui no finalzinho da nossa introdução, aqui diz que nossas obrigações não se limitam só no mundo eclesiástico, mas também ao universo. Ou seja, as nossas obrigações como servos de Deus não está só dentro da igreja, né? Mas o campo se estende um pouco mais. Quando nós pensamos dessa forma, nós passamos a entender que, além de nós cumprirmos com as nossas tarefas para com Deus, nós devemos cuidar, né, também com as nossas obrigações para com a sociedade. Muito bem, nossa lição ela possui 4 tópicos, né, e são tópicos bastante interessantes. Na medida do possível, nós queremos aqui ver se nós conseguimos pelo menos dar uma pincelada nesses tópicos e também nos pontos que subdividem esses tópicos. O nosso primeiro tópico da nossa lição fala sobre as nossas obrigações e a nossa devoção, né? Existem pessoas que, às vezes, por não entender bem esse contexto, acabam desassociando, né, a devoção e a obrigação. E o comentarista da nossa lição, ele nos convida a não incorrermos nesse erro, né? Não desassociar, porque isso daí, esses 2 tópicos aí, tanto a nossa devoção, como vemos aqui, como a obrigação, né? Isso daí consiste na vida de um adorador, um adorador genuíno. Nós vimos na verdade prática que para esse adorador ser um adorador verdadeiro, ele precisa atender, né, essas 2 coisas aí. Precisa atender a vida espiritual, que é o âmbito eclesiástico, e também os compromissos sociais, né? Nós temos aqui até um gráfico, né? E nesse gráfico que eu vou te apresentar, você pode até levá-lo, né? Podemos até sugerir que você pode levá-lo ali para a sua sala de aula, né? Para que você possa passar. Você pode ver aí no gráfico, né, que nós temos aí esse gráfico tratando sobre o reino divino, né? O reino de Deus, e você pode observar que tem aí a devoção e também as obrigações. Olhando desse ponto de vista aí, nós entendemos que quando se trata do assunto compromissos relacionados ao crente como um cidadão do céu, né, ele dedica devoção a Deus, né? E quando parte para as obrigações terrenas, isso aí está incluído nesse contexto aí, né? As obrigações de um cidadão na terra. E reunindo tudo isso daí, restringe em uma só coisa: genuínos adoradores, ok? Então esse daí é um simples gráfico que fala sobre esse primeiro tópico da nossa lição, ok? Então continuamos aí com a nossa lição, porque este segundo tópico, o seguinte aí, o primeiro tópico fala sobre as obrigações, e a devoção, e o segundo tópico fala sobre a nossa obrigação ante a santidade de Deus. Precisamos entender bem isso, porque Deus,
ele é santo, né? Repetidas vezes, as Escrituras Sagradas ressaltam a santidade de Deus. Poderíamos citar aqui várias referências que nos convida a refletir e a conscientizar-nos sobre a importância da santidade divina. Pois bem, sendo um Deus santo, né, o nosso Deus sendo um Deus santo, ele exige que nós, ao relacionarmos com ele, que ao aproximarmos dele, nós precisamos ter certos cuidados, né, como servos de Deus. E aqui na nossa lição, nós temos aqui 2 fatores indispensáveis para você que nos assiste agora, que é um servo de Deus e busca aproximar-se do Senhor, né? Primeiro, o comentarista colocou aqui, é a reverência. E o segundo, a obediência, né? Em se tratando do primeiro ponto deste segundo tópico, né? Porque o segundo tópico fala sobre obrigações ante a santidade de Deus. E o primeiro ponto do segundo tópico fala sobre a reverência. O escritor aqui da nossa lição, o comentarista, ele ressalta a tão importante parte litúrgica do culto dentro deste assunto reverência. Você pode ver na tua lição aí, que nesse primeiro ponto, reverência, ele fala sobre a liturgia, né? A liturgia no culto é algo bom, né? Ao contrário do que alguns pensam, pois existem algumas pessoas que pensam que a liturgia, ela esfria o culto, né? Que a liturgia tira a vida do culto. Não, muito pelo contrário. A liturgia, ela é um fator indispensável para o bom andamento do culto. A igreja primitiva, ela possuía as suas liturgias, né? Eu não sei, não posso, não tenho como te dizer como era a liturgia, a parte litúrgica da igreja primitiva, mas eu posso te afirmar que ela tinha uma liturgia. O que vem a ser liturgia? Liturgia, podemos dizer que de uma maneira bastante aplicativa, que liturgia é um conjunto de preceitos, um conjunto de regras que dão sequência a uma reunião, seja ela eclesiástica ou de outra natureza. E em se tratando desse ponto reverência, nós precisamos ter muita reverência, né, no que diz respeito à parte litúrgica dos cultos, né? E é até bom que você, professor, que me assiste, possa enfatizar bem este assunto aí com os seus alunos, ok? Porque existem muitas pessoas que são antagônicas à parte litúrgica. Até dizem, mas para que cantar 3 hinos, ou 2, ou 1 que seja? Para que ler a Bíblia? Devemos deixar que o Espírito Santo conduza do jeito que ele quiser a reunião e faça a reunião do jeito que ele quiser. O Espírito Santo também trabalha de maneira litúrgica. Não vem ao caso, não preciso de explicar aqui agora, mas todas as vezes que Deus se manifesta através do seu Espírito, ele se manifesta de maneira ordeira, né? Então ele tem uma ordem. O que é isso? Isso vem ser a liturgia. É claro que nós, como servos de Deus, né, sendo genuínos adoradores, nós entendemos que a adoração é dada em espírito e em verdade. Mas de que maneira? A oração é dada em espírito e em verdade dentro de uma liturgia, ok? Existem pessoas que são contrárias à liturgia, mas elas não entendem que faz parte da liturgia um aglomerado de coisa, né? Para que a parte litúrgica do culto caminhe bem, não depende só do orador, não depende só de quem preside, coordena a reunião, depende de um grupo de pessoas, depende de um grupo de coisas, né? Para que a liturgia vai bem. Dentro desse assunto liturgia no culto, né? No que diz respeito à reverência no culto, poderíamos citar aqui a questão do horário, né? Poderíamos citar aqui a questão da participação, poderíamos citar aqui a questão da consideração. O culto, ele precisa ter um horário para começar, o culto precisa ter um horário para terminar. É claro que também não somos extremistas, né? Existe um momento que o culto, às vezes, se estende minutos, né? Então, pessoas que, às vezes, não entendem esse fator, né?
o culto precisa ter o seu horário pré-determinado, né? Claro que com algumas tolerâncias, né? Vamos dizer assim, com algumas tolerâncias, né? Mas existem pessoas que não entendem isso. Mas você que gosta da boa ordem no culto, você também deve se preocupar no que diz respeito ao horário da sua chegada no culto, né? É claro que existem pessoas que, por motivo de trabalho, não conseguem chegar no horário pré-determinado, né? Você pode chegar um pouco mais tarde, a gente compreende, deve ser bem compreendido, né? Mas não é só nisso, né? No que diz respeito à parte litúrgica, aqui o nosso comentarista, ele ressalta também a questão de pessoas que se portam de maneira irreverente, né, no culto, pessoas que comem, ingerem alguma coisa na hora do culto, né, chupa bala, masca chiclete ou coisas similares, né? Hoje em dia, o comentarista também cita aqui na nossa lição a questão de outros entretenimentos dentro do culto, né? Existem pessoas que estão dentro da igreja, porque hoje aí esse avanço tecnológico proporciona às pessoas celular com acesso à internet, Bluetooth e outras coisas similares. Aí a pessoa está dentro do culto, assistindo o culto e ao mesmo tempo já postando o que está acontecendo no culto. A gente vê isso, né? A gente, às vezes, um dia que você está viajando, está em casa, você acessa aí alguma coisa, você vê o culto acontecendo e a pessoa postando o que está acontecendo no culto. Eu lamento te informar que você não está agindo como um adorador, né? Você pode estar agindo como um divulgador, ou quem sabe um publicitário do culto, né? Mas como um adorador não é. Por quê? Porque você não está com reverência na hora do culto, né? E também poderíamos citar a questão da participação. A participação faz parte da parte litúrgica do culto, né? Às vezes nós vemos, você está numa igreja, eu estou numa igreja, e tem ali 50, 60 pessoas, né? E quando vai cantar os hinos congregacionais, a metade canta, a metade não canta. O que é isso? Está faltando participação, né? Falta participação. Tudo isso é bom para que eu e você venhamos aprender, que é nossa obrigação diante de Deus. Dessa maneira nós iremos contribuir melhor para o reino de Deus na terra e cumprir com a nossa obrigação diante dele. Este segundo ponto do segundo tópico fala sobre a obediência, né? E o escritor da lição, o comentarista, diz que nós não podemos ser legalistas. O que vem a ser legalista? Legalista é a pessoa que pratica um preceito sem considerar o princípio desse preceito, né? É uma pessoa que faz alguma coisa porque o outro está fazendo, né? E isso não faz parte da vida de um bom adorador, né? Aqui a lição fala sobre a obediência, né? Nós não devemos fazer algo porque alguém está fazendo, senão estaríamos agindo de maneira manipulada. Nós devemos fazer algo, por exemplo, no que diz respeito à nossa adoração no culto, porque é uma ordenança divina, né? Nós temos que ser verdadeiros adoradores, temos que guardar o nosso pé ao entrarmos na casa de Deus, temos que render a Ele reverência. Eu tenho aqui até um outro gráficozinho falando aqui sobre a questão da obediência, ok? Tem um gráfico aqui que é muito simples. Observa o que diz esse gráfico aí, né? Esse gráfico fala sobre apenas 4 letras. E essas 4 letras aqui é o contexto sobre a obediência. Você vê, são apenas 4 letras. A letra O, a letra B, a letra D e a letra C. Que quando você une elas, dá obedecer. É nada mais, nada menos do que a obediência que nós devemos a Deus, né? Fazer as coisas para Ele, de maneira que nós venhamos saber que por trás daquilo que nós estamos fazendo há um Deus, né? E nós não estamos fazendo meramente porque outro está fazendo. Estamos fazendo porque somos adoradores genuínos, ok? Vamos continuando então com a nossa lição, caminhando aí para o terceiro tópico da nossa lição. Esse nosso terceiro tópico fala sobre as nossas obrigações frente à transcendência de Deus, né? Sobre a transcendência divina. O que vem a ser essa palavra transcendência, né? Transcendência é uma palavra pouco falada, consequentemente pouco ouvida,
né, dentro das nossas reuniões, mas essa nossa lição, né, essa lição de mestre, ela traz um recurso e a nossa CPAD sempre trabalhando para facilitar a vida do professor. Aí no recurso que ela traz está escrito que transcendência é o que ultrapassa o conhecimento comum, ou então transcendência é aquilo que vai além, né, da expectativa natural. Logo, a transcendência divina nada mais é do que nós entendemos que Deus está muito, mas muito além da criatura. Neste terceiro tópico nós temos 2 pontos, né, que é Deus o Criador e homem a criatura. Olhando para esse primeiro ponto aí, nós devemos entender que Deus como Criador, no que diz respeito à sua transcendência, ele está muito, infinitamente acima do ser humano, que é a sua criatura, tá bom? Então, ele transcende a tudo, ele está além da sua criatura. O apóstolo Paulo falou que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e também não subiu ao coração do homem, né? Ele falou sobre isso, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Observe e pense sobre isso, né? As coisas que Deus preparou para nós são coisas que estão muito além da nossa imaginação. Nós não conseguimos imaginar o que Deus preparou para nós. Agora observamos que Deus, o Criador, ainda está acima das coisas preparadas. Dá para você entender a transcendência divina? Por isso, ele está muito acima das coisas que ele preparou. Essas coisas estão acima de nós, além da nossa imaginação, mas por cima de tudo isso ainda está o seu Deus. E o segundo ponto aí fala sobre o homem como criatura dele, né? A lição passada nós vimos que o rei Salomão ele enfatizou bem esse assunto, as coisas debaixo do sol, né? E nesse contexto aí ele englobou tudo o que está na terra, né? Nós, os seres humanos, as nossas descobertas, as nossas conquistas, né? O nosso trabalho. E Salomão chegou à conclusão de que tudo isto é vaidade. Vaidade. E ele disse que ele fez questão de falar muito sobre a expressão debaixo do sol, ok? Debaixo do sol. Agora imaginemos uma coisa, nosso Deus é tão grande, que até o sol é criatura dele. E nós que estamos debaixo do sol, tudo que há debaixo do sol é criatura também dele. Falando desse sentido, nós devemos entender, né, a nossa vida, o nosso sucesso, a salvação da nossa alma, tudo são coisas que procedem do nosso Deus, ok? A transcendência nada mais é do que isso. Deus está sobre, e nós estamos sob. Ele está acima de tudo e nós estamos abaixo. Ele transcende a tudo quanto existe, ok? O nosso quarto ponto aí fala sobre as nossas obrigações diante da imanência de Deus. De igual modo, vamos recorrer aqui, você que tem a lição de mestre, você pode recorrer aí a esse gráfico, né, que a nossa CPAD nos fornece aí através da lição, né? A imanência, qualidade do que está em si mesmo. Vamos ficar só por aqui. O que é a imanência? Qualidade daquilo que está em si mesmo, ou seja, o nosso Deus, além dele ser um Deus que transcende, que está acima de tudo, ele também é um Deus que está em nós, ou seja, ele está em nosso meio, né? Ele está conosco, vemos o seu manifestar, vemos o seu trabalhar, e aí então entendemos que ele é um Deus imanente, né? A doutrina da imanência é isso daí, trata da ação de Deus no nosso meio. Para que você possa entender melhor a transcendência, tanto quanto a imanência, eu poderia dizer aqui que a transcendência, né, a transcendência divina diz respeito a Deus
na sua existência, né? Ou seja, quando falamos da doutrina da transcendência divina, ou esse atributo, a doutrina não, o atributo, né? Às vezes tem uma certa dificuldade para nós compreendermos, então vamos falar sobre esse atributo. O atributo da transcendência divina diz respeito à sua existência. No que diz respeito à sua existência, ele está muito acima de nós, criatura. E esse atributo aí, a imanência, diz respeito ao seu mover, ao seu trabalhar. Sendo ele um Deus tão grande, né, que transcende a tudo, ele está com a sua imanência, com o atributo da imanência no nosso meio. Se manifesta, trabalha e está entre nós, né? Então, ficou bem explicado aí para que você possa compreender bem essa questão da doutrina, né? Da transcendência e da imanência divina, né? No que diz respeito aí à imanência, nós temos 2 pontos aí que fala ele está próximo, né? E o valor das orações e votos, né? Deus, através desse atributo imanência, ele está no nosso meio, né? Ele se move, trabalha, já falamos aqui agora há pouco, né? Que ele está acima de tudo, mas está conosco. Aqui diz que ele está próximo de nós, ok? Ele está no nosso meio, conosco. É tão interessante isso, você que nos assiste, é importante você observar isso, que Deus, ele não só criou tudo o que há, ele não só executou a criação de tudo, ele criou e além de haver criado, ele sustenta também pelo seu poder. Ele não criou o universo, se ausentou do universo e deixou o universo se movendo pelas leis naturais e ele longe, sem exercer influência sobre o universo, como algumas filosofias dizem. Não, ele criou o universo e o universo subsiste. A sequência de tudo que há depende dele. Ou seja, na sua transcendência ele criou, está acima, mas na sua imanência ele está no meio do universo. Ele está controlando tudo. Tudo o que existe, o que se move, tanto no que diz respeito à parte atmosférica como na nós seres humanos, né? Isso não existe por leis naturais, não. Isso está em pleno funcionamento porque há um Deus que controla tudo isso. Inclusive a nossa vida, como diz aqui a lição, que ele está próximo de nós, ok? E finalizando, o último ponto aí da nossa lição, também fala sobre o valor das orações e votos. Valor das orações e votos. Quando nós vamos orar, quando você vai orar, quando eu vou orar, temos que ter cuidado nas nossas palavras, né? Nas nossas palavras, não podemos fazer votos precipitados de maneira que não venhamos a cumprir. E se fizermos algum voto, temos que fazê-lo de maneira que nós venhamos a cumprir, né? E quando eu falo voto aqui, eu não falo só aquele voto que você se apresenta diante de Deus e diz, Deus, se o Senhor me abençoar nisso, eu vou fazer isso e detalhe. Não é isso que eu estou dizendo. É claro que também faz parte, se você votou assim, você tem que cumprir. Mas eu chamo a tua atenção num simples cuidado, até mesmo com as nossas palavras, né? A lição aqui recomenda nós cuidarmos com as nossas palavras diante de Deus, porque muitas vezes você profere palavras em oração diante de Deus, como, Deus, a partir de agora eu vou fazer assim para o Senhor, a partir de agora eu vou ser mais fiel, a partir de agora eu vou ser mais cuidadoso, a partir de agora eu vou te amar mais, né? Às vezes você não percebe, mas isso são votos. São votos de confiança que você está dando para Deus, dizendo que a partir de agora você vai ser assim, 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 e você acaba não cumprindo, tá bom? E nós devemos nos apresentar bem diante de Deus, sobretudo cumprindo com as nossas obrigações diante dele, ok? Que Deus em Cristo possa te abençoar. Muito obrigado por você estar conosco, né? E até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir, voltaremos então com mais uma Escola Dominical Virtual. Que Deus vos abençoe.